Olá, pessoal! Hoje nós iremos explicar o experimento para determinar a curva de desempenho das bombas no laboratório de mecânica dos fluidos. Nosso grupo é composto pelo Natan, pelo Felipe e por mim, Ana Carolina. O objetivo desse experimento é aplicar o procedimento padronizado pela ASME de 1990 para bombas centrífugas e, desse modo, coletar dados sobre o seu funcionamento e, com isso, determinar o seu desempenho, a sua carga e a sua eficiência ao ser utilizado em serviços. E, além disso, conseguimos comparar essas informações com os resultados especificados pelo fabricante. Para o experimento, foi utilizado alguns materiais, como a bancada de mecânica dos fluidos, do modelo Labtrix PP30 MF39, duas bombas centrífugas da Mark, no modelo NXDP2, com potência nominal de meio cavalo e rotação de 3.500 RPM. Um vatímetro elétrico, do modelo MT87-0F. Um manômetro para aferição da pressão do fluido, um cronômetro digital, e foi desenvolvida uma planilha para a coleta dos dados. Então, aqui a gente tem a bancada em que foi realizado o experimento. Foi utilizado o lado esquerdo, junto com o reservatório lado esquerdo também. Esse reservatório ele já contém as medições para determinar a vazão que foi usada. As duas bombas, com o motor no modelo da WEG e as bombas da Mark. Essas bombas elas trabalharam de forma individual, em série e em paralelo. Um vatímetro elétrico. Esse vatímetro ele já recebe as informações da corrente e da tensão, já faz a multiplicação entre eles e consegue encontrar a potência de maneira automática. 2 manômetros hidráulicos e os pontos de aferição da pressão através de capilares. Bom, falando um pouco dos procedimentos, a gente parte do princípio de que a gente tem que conseguir três curvas de eficiência diferentes. Uma para apenas uma bomba operando, duas bombas operando em série e duas bombas operando em paralelo. Então, a primeira coisa a se fazer é coletar as dimensões do reservatório, justamente para a gente conseguir dimensionar a variação de volume que está tendo ali pelo tempo que vai ser cronometrado por nós. Então, a gente dá o start na bomba, a gente direciona a saída da tubulação para o reservatório e inicia a contagem de tempo. Aí, em paralelo, juntamente com quanto a gente vai contando, estabelecendo essa vazão, a gente coleta a potência elétrica e a pressão na rede. E aí, após alcançar uma certa altura ali do reservatório, que é uma decisão arbitrária nossa, dependendo da velocidade do escoamento ali, a gente interrompe o escoamento para o reservatório e para a contagem de tempo. Isso a gente faz 10 medições para obter cada curva, né? Então, a gente fez 10 coletas para a bomba operando sozinha, 10 coletas para uma bomba operando em série, 10 coletas para duas bombas, desculpa, operando em série, e 10 coletas para duas bombas operando em paralelo. Aqui um pouco do nosso arranjo hidráulico, o sistema utilizado para o experimento. Então, a gente vê aqui que temos duas bombas, aqui o diagrama planificado dele, e a gente usou um registro para controle das 10 diferentes aberturas. Com isso, a gente tem 10 diferentes vazões na nossa linha. Com isso, a gente consegue obter a curva de rendimento das bombas. Então, aqui é interessante notar que, na realidade, a gente consegue mudar o arranjo entre série e paralelo das bombas apenas abrindo e fechando algumas válvulas que se encontram aqui no nosso arranjo hidráulico. Seguindo aqui, esse foi o gráfico de desempenho que a gente obteve para uma bomba. Note-se que a gente teve um range ali de no máximo 25% de eficiência, 26% de eficiência nessa faixa. E aqui a gente consegue confrontar aqui pela vazão a eficiência pela carga, pela potência da bomba. Isso para uma bomba operando sozinho. Em seguida, a gente tem aqui as informações para as duas bombas em série. Nossa, que a gente já tem uma eficiência bem maior, chegando até 34%. E aí,
obtendo o gráfico, ele fica com esse aspecto aqui. Seguindo, nós temos aqui também as duas bombas em paralelo. Nota-se que ela tem uma eficiência bem menor, até mesmo que uma bomba operando sozinho, só que ela consegue obter vazões bem maiores comparada aos outros sistemas. O Felipe vai explicar mais para frente. Então, esse aqui ficou a aparência do nosso gráfico para duas bombas em paralelo. Bom, pessoal, dando sequência, então, a gente tem como objetivo também, com esses desempenhos das bombas, né, determinar o ponto de maior eficiência, o BEP, de cada situação. Então, a gente tem para o primeiro caso, né, uma bomba operando individualmente, que sua máxima eficiência é em torno de 26%, ok? Com isso, nesse momento, foi obtida uma potência dessa bomba em torno de 750 watts, ok? E uma carga de 15 metros, a vazão em torno de 4,32 metros cúbicos por hora. A gente, quando a gente calcula, a gente tem algumas conversões, né? E a gente procurou deixar tudo na mesma base que o fabricante, tá? Então, ele considera metro cúbico por hora. Logo mais eu vou mostrar o gráfico da especificado, né? Dessa bomba centrífuga. Assim, a gente pode comparar se a gente vai estar trabalhando na faixa que foi determinada previamente ou não, ok? Dentro disso, agora eu apresento a questão do segundo arranjo, onde a gente tem duas bombas em série. Então, quando a gente coloca em série, o que acontece? Tem uma bomba inicialmente, onde ela tem essa sucção, saída, né? E assim, na saída da primeira bomba, ela acaba sendo a sucção de uma outra bomba que está associada, né? E o que isso vai resultar para a gente? A gente está vendo aqui que as cargas nesse gráfico são maiores, né? A gente consegue ter cargas maiores justamente porque a gente está elevando duas vezes, né? Nesse caso, para duas bombas. Então, isso é um bom indicativo que a gente consegue elevar bastante a capacidade desse arranjo de bombas. A vazão também, nesse ponto de eficiência, foi também um pouquinho maior, com 34% de rendimento, com base nos cálculos que a gente obteve de carga, ok? Isso também foi positivo para essa associação em série. Observe que a potência foi bem maior, até porque a gente tem duas bombas, mas quando a gente compara agora com o próximo gráfico, que são duas bombas em paralelo, a gente consegue observar que a carga vai ser menor, né? Justamente porque a gente não tem essa dupla elevação. A gente tem duas em paralelo, a gente tem a mesma saída de cada bomba num ponto comum, ou seja, a gente não eleva duas vezes. Então a gente consegue observar que foi praticamente a metade do que a gente consegue em série, ok? E em teoria, quando a gente consegue usar esse arranjo, é justamente para a gente aproveitar e obter maiores vazões, foi como o Nathan comentou. Então, com base nisso, a gente teve uma eficiência menor nesse tipo de caso, em torno de 18%, tá? Uma potência comparado com as duas mesmas bombas que a gente possuía no outro arranjo, bem menor, né? Em torno de 1.300 watts, enquanto que lá a gente tinha anteriormente 1.650, ok? Mas aí a elevação é menor, e é quando a gente tem esse tipo de arranjo justamente para visar vazões maiores, né? Comparados com o sistema em série. E sendo assim, como eu tinha comentado, né, a gente utilizou as especificações do fabricante justamente para comparar se os nossos valores faziam sentido ou não, né. Aqui eu vou colocar o apontador a laser, justamente porque o nosso modelo da bomba é o NXP2, né, NXDP2, onde a gente tem essa faixa de operação com base na vazão, como eu comentei, em metro cúbico por hora. A gente comparou também todos esses valores que para as vazões que a gente possuía, que ficavam em torno de 1 até 5, né, de metro cúbico por hora, a gente possuía essas cargas que estavam bem próximas realmente do que a gente calculou, tá? As pressões também, a gente conseguiu calcular, a gente media em bar, né, com base no manômetro, na escala dele, e a gente convertendo para kPa, quilopascal, a gente também teria uma base bem próxima do que a gente conseguiu ter com base no fabricante. Assim como nos outros casos, a gente também tem as potências, né? Onde a gente teria que a potência para cada bomba. Então, se a gente tem uma vazão maior, a gente consegue observar que no nosso modelo também vai subir, certo? Em cavalo a gente também tem esse desempenho. E assim como o rendimento, a gente viu que a princípio achou que era baixo, né? A gente viu que era um pouco baixo,
mas a gente vendo esse gráfico em si, a gente vê que em torno das razões que a gente trabalhou, as eficiências estavam bem próximas da realidade, tá? Então, no máximo 40%, 30%, 20%, que foram alguns valores que a gente conseguiu realmente para a nossa bomba, ok? E com base nisso, reunindo essas informações, a gente pode concluir, né, que, como eu acabei de mostrar, a bomba trabalhou dentro dessa faixa adequada de operação, certo? O máximo rendimento de todos os casos foi 34%, quando associado em série, justamente por conta da explicação que eu já apresentei. E um ponto também muito importante de destacar, né, que quando a gente tem essa associação em série, a gente consegue ter uma maior elevação do fluido, quando comparado com um sistema em paralelo. Sendo assim, a potência também vai ser maior, tá? A gente vai ter um consumo maior. E quando a gente consegue ter essa associação em paralelo, a gente pode ter maiores vazões e não a mesma capacidade de carga quando a gente compara em série. É isso que a gente pode coletar desse primeiro momento e concluo também com o nosso grupo que a gente conseguiu desempenhar essa curva característica, aferir todas as medições, compará-las com o fabricante, e a gente conclui que a gente conseguiu atingir o objetivo previamente estabelecido conforme norma também, certo? Ficamos aqui, agradecemos esse momento e até uma próxima. Obrigado.